Estamos aqui hoje para falar de um tema que mexe muito comigo, não sei se mexe com você. É medo de espiritualidade. Você tem esse medo? Estamos juntas aqui para falar sobre isso hoje. Isso pega, hein? Você acha que pega? Esse assunto pega, porque a gente tem o que é espiritualidade de fato, o que as pessoas acham que é espiritualidade. E aí vem o medo, vem esses grandes problemas espirituais que a maioria das pessoas está vivendo hoje. Eu sou a Sônia, Eu sou a Sueli Cirino. Sueli Cirino, e eu já quero então te perguntar, o que é espiritualidade? Olha que legal. Então, vamos separar essas duas questões já de cara, não vamos ficar enrolando. Excelente. Espiritualidade é tudo o que eu faço 24 horas por dia na minha vida. Como assim? Agora, neste momento, tomando o seu chazinho, você está fazendo espiritualidade. Mas espiritualidade não é só quando eu vejo espíritos? Não, isso daí é outra coisa. Isso daí entra na próxima. Vamos lá, o que acontece? Nós somos seres espirituais vivendo uma realidade na matéria. Então, eu não deixei de ser espírito. Se desse para desacoplar isso, se desse para, bom, pega aqui espírito da Sueli, deixa separadinho, agora é a carne que vai. Não é assim. Nós somos seres que usamos essa matéria aqui como um veículo de manifestação na carne. Então eu nunca deixo de ser espírito. Se eu nunca deixo de ser espírito, eu nunca deixo de fazer coisas espirituais. Tá. Então eu sou um espírito Sim. e você é um espírito. Sim. Todas as pessoas são espíritos. 100%. Você também é. Sim, não deixou de ser. E onde está o meu espírito se eu só vejo o meu corpo? Então, uma coisa é o que você vê, outra coisa é o que existe. A gente já consegue ver isso, por exemplo, pela física quântica, né? É até bonitinho a gente pensar nisso, né? Vou relembrar aqui um fato difícil, né? Época da pandemia, época do Covid. Muita gente achava que não existia, porque elas não viam um vírus. Muita gente até hoje acha que isso não existiu. É verdade. Muita gente até hoje acha que, assim, não morreram tantas pessoas, acha que isso é conto da carochinha, né? Uhum. Imagina coisas espirituais. Coisas espirituais são apenas coisas que estão num nível diferente de vibração. Estão em outra faixa vibratória. Assim como a internet, o Wi-Fi, né? Uhum. O Wi-Fi a gente não vê, aí ele não existe? Não, existe. Você vê o Wi-Fi? E tá aqui. Não, né? Então a espiritualidade é a mesma coisa. Então eu sou um espírito. Espírito é que nem água. Nós somos que nem água. Vamos fazer uma metáfora. Tá. Estados da água. E vamos só para os básicos, né? Não vamos entrar em. Vamos só para os básicos: sólido, Nossa. líquido e gasoso. Então eu tenho a água, quando ela está no sólido, vira gelo. A água, quando está no líquido, fluídico. E gasoso vira vaporzinho, vira nuvenzinha. Deixou de ser água. São 3 estados diferentes. 3 estados diferentes. Existem outros, tá? Estados da matéria. Mas vamos falar só sobre esses estados. Nós somos a mesma coisa. Hoje, nós somos espíritos que se manifestam na matéria. Com uma densidade, uma vibração. O pessoal fala assim, nossa, tá com a vibração muito baixa. O que é isso? Vibração é movimento, que nem Sim. roda de carro. O nosso espírito, ele tem uma vibração mais alta. Então, escapa a nossa visão. É que nem roda de carro. Quando ela roda, parece que tem um buraco no meio. Por quê? Porque a vibração tá. A velocidade está fazendo com que aquilo desapareça da nossa visão. Mas não deixou de ser roda. E a gente quer separar uma coisa da outra. O médico está fazendo espiritualidade. O engenheiro está fazendo espiritualidade. A manicure está fazendo espiritualidade, né? O catador de lixo na rua, graças a Deus que eles existem, está fazendo espiritualidade. A faxineira está fazendo espiritualidade. O espiritualista também está fazendo espiritualidade. Mas também está. Então, assim, tudo o que você faz é espiritualidade. Não existe momento de fazer espiritualidade. Isso não existe. Momento de fazer espiritualidade é o tempo todo. Mas, Sueli, por que então nós temos uma visão tão diferente do que é espiritualidade? Sim. Porque até alguns anos atrás eu imaginava espiritualidade como religião, por exemplo. Sim. Ou Sim. como só ver espíritos, por exemplo. Pois é, por isso que muitas pessoas têm medo da espiritualidade. Isso é uma grande judiação. Porque o espírito que existe em nós
que somos nós de fato, que somos imortais, o espírito não morre. Nós somos imortais. Esse espírito, ele conhece as coisas, ele fica impulsionando a gente a saber mais. Sabe aquela coisa que provavelmente você deve estar sentindo agora? Que conversa é essa dessas mulheres aí? O que essa mulherada tá falando, meu Deus do céu? Isso fica até difícil de compreender, começa a esquentar a cabeça e tal. Por quê? Porque o espírito lá dentro começa a vibrar e falar, até que enfim alguém tá falando isso, né? Então, essa coisa, esse impulsionamento para essas coisas novas, para entrar em contato, é o espírito lá de dentro que clama por liberdade, que quer se expressar, que quer sair de dentro, né, de todo esse invólucro que a gente coloca. E esses invólucros, a gente poderia falar muito sobre isso, pode fazer um monte de programa sobre isso, inclusive, Sônia. Claro. Isso existe por vários motivos, isso vem sendo construído desde que ser humano existe, né? Então, existe sim um processo de manipulação social, existe, né? É real. Existe manipulação religiosa, existe também. Infelizmente, religião não foi feita para fazer manipulação, mas ela manipula, infelizmente, né? Então, padrões que nos encaixotam, nos querem colocar todos iguais dentro de uma caixinha e dentro de explicações que caberiam em todos. Mas nós somos todos diferentes. Deus não criou uma coisa igual a outra. Não existe. Então, como que a gente vai caber dentro de um padrão? Então, quando eu me expresso de uma determinada maneira, eu estou utilizando a minha espiritualidade, não de uma determinada maneira, mas de uma maneira muito interna. Única. E deixa eu te contar uma coisa. O Carl Jung, da psicologia analítica, ele diz exatamente isso que você acabou de descrever, né? Porque a gente imagina muito espiritualidade como religião, mas o Carl Jung, ele diz o seguinte, que quando nós estamos, o nosso processo de individuação, que é o nosso processo de crescimento, de nos tornarmos quem nós somos, e ele chama o nosso mais profundo, ele não deu o nome de espírito, mas ele deu o nome, e eu também não estou dizendo que é a mesma coisa, mas esse processo de encontrarmos, que você acabou de dizer, quem somos e nos expressarmos a partir de quem somos, é quando encontramos o nosso self. E para encontrar o nosso self, nós precisamos percorrer este caminho individual. Que lindo. Então, isso que você acabou de dizer vai muito de encontro ao que a psicologia analítica já fala, que é eu me individuar, ser um ser único. E através do self eu me expresso. Então, eu penso que aí tem uma correlação muito grande, né? Com certeza. Entre o que é espiritual e entre aquilo que é você se expressar no mundo da sua maneira única, sem se encaixar. Isso. Quando eu faço o que eu tenho que fazer, tudo funciona. Eu estava estudando uma vez sobre células, né, do corpo humano. Eu gosto muito dessa parte de ciência, neurociência, para a gente entender essas coisas de fato e não ficar no achismo, né? Porque fé tem que existir, mas é uma fé raciocinada, né? Não é acreditar por acreditar. A gente está saindo de uma era que o acreditar era por acreditar e agora estamos indo para uma era mais raciocinada, onde a gente tem física quântica para comprovar um monte de coisas que a gente já falava há muito tempo, os espiritualistas já falaram tudo, tem muitas comprovações. Mas uma vez eu estava estudando sobre as células, as hemácias, e aí eu sempre pensei o seguinte, que as hemácias existiam para transportar oxigênio dentro do organismo. Assim que a gente sempre aprendeu na escola. Para que servem as hemácias? Elas transportam oxigênio de um canto para o outro. Eu sempre acreditei nesse ponto de vista. E quando eu estava estudando, eu percebi que não. A hemácia não vive, ela não existe para transportar oxigênio dentro do organismo. Ela faz isso para sobreviver. Ela faz isso de forma natural. Ela tem a vidinha dela, com o núcleo dela, com um monte de coisa dentro dela e ela precisa respirar. Então, ela tem a capacidade de pegar oxigênio e ela sempre pega uma quantidade grande de oxigênio, porque ela é gulosa, então respira muito. E quando ela respira, ela metaboliza o oxigênio que ela precisa, ela respira e o que ela não precisa mais, ela joga para fora, ela excreta. E na sua excreção, ela transporta oxigênio para o organismo.
Isso é fantástico. Por quê? Porque nós deveríamos observar essas coisas. Eu não faço uma coisa por causa do outro, eu faço por minha causa. Mas quando eu tenho autonomia, estou empoderada, estou equilibrada, energeticamente ok, as minhas ações pessoais para o meu benefício próprio, elas são o fluxo que naturalmente vai encaixar no outro, que vai encaixar no outro, que vai encaixar no outro. E nós somos um grande quebra-cabeça feitos por Deus. Ah, tá. Então, neste ponto, eu sou obrigada a trazer aqui a visão sistêmica. Por quê? Da mesma forma, né, que as nossas células, cada uma está no seu devido lugar, fazendo o que precisa ser feito, nós também, como indivíduos, dentro dos sistemas que estamos inseridos, principalmente do nosso sistema familiar, nós temos a nossa função. E levando isso para a espiritualidade, o que acontece muito dentro das famílias? Você chegou numa família que já tem uma determinada religião. Sim. Ou católico, ou espírita, ou evangélico. E aí, sem perceber, você vai se colocando dentro dessa mesma situação que o seu sistema já traz de informação antes. Só que você tem uma função. E será que a sua função é seguir o que o seu sistema já traz de informação e você acolheu, recebeu como sendo sua? Fica essa pergunta. Porque se você não está fazendo isso hoje, a espiritualidade, a religiosidade, ou seja lá o que for em relação a isso, através da sua individuação, do seu self, se você está só repetindo aquilo que vem sido transmitido, talvez isso seja um grande ponto de desequilíbrio para você. Infelicidade. Também. É quando a gente se sente infeliz, não se sente pertencente. Se sentir pertencente não é copiar tudo que todo mundo faz. De jeito nenhum. Se sentir pertencente é sua autenticidade se encaixar no sistema que está à sua volta. É você cumprir o seu papel. Justamente. Você fazer o que você precisa fazer ali. Contribuir com o sistema. É claro que existem formas e formas de fazer isso, né? Não é chegar em casa, meter o pé na porta e falar, oh, isso aqui tá tudo errado. Não, não é isso. Porque passa pelo respeito. Passa pelo respeito, compreensão, mas precisa existir uma individuação do processo. Exato. Porque se eu sou um ser eterno, eu também tenho minha bagagem pessoal, enfim. E é nesse ponto que entra o medo, Sônia. Por que nós temos medo da espiritualidade? Porque não compreendemos o que é. Ter medo da espiritualidade é a mesma coisa de falar que eu tenho medo de mim mesma. É porque eu não estou no lugar certo. Justamente. E aí confunde-se espiritualidade com... Nossa, que trava-língua, né? Espiritualidade com religião. Exato. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Eu posso fazer espiritualidade e faço espiritualidade mesmo não estando dentro de religião nenhuma. Por quê? Porque eu sou um espírito. Começamos assim esse vídeo, né, hoje. Então, o que é isso? O que é a religião? Religião é um conjunto de regras, de dogmas, né? É um sistema a qual eu escolhi participar para me desenvolver em algum aspecto, geralmente aspecto da fé, né? E aí faz-se uma salada como se religião fosse espiritualidade. Não. A religião está dentro da espiritualidade. Espiritualidade é muito maior. Espiritualidade é a nossa vida 100%. A religião é um pedacinho da nossa vida. E fora isso ainda, existe uma outra abinha, que são as nossas capacidades extrasensoriais como seres encarnados. Por quê? Entra a tal da mediunidade. A mediunidade é um dom. Enquanto a gente vê mediunidade como um dom, a gente vai viver esse caos que a gente vive hoje. Mediunidade não é dom. Mediunidade é processo evolutivo humano. As nossas capacidades extrasensoriais, por que extrasensoriais? Porque nós temos os 5 sentidos normais, né? Mas nós temos muitos outros sentidos. Que por mais que a gente diga que só tem 5, você sabe que não tem só 5. A gente sabe na prática que não tem só 5.
Caramba, se você tá lá no seu celular, alguém fica olhando pra você, nas suas costas, você sabe que tem alguém te medindo ali. Sim. Que raio de sensibilidade é esse? Quem nunca, né? Já esteve num metrô, num Estão trem me ou encarando. num lugar que tem muitas pessoas e de repente você olha e tem alguém te E olhando. você olha bem na bolota do olho da pessoa, porque você sabe até da onde vem aquela energia te olhando. Você sabe da onde vem, você sabe que é das suas costas, você sabe que é da sua frente, você sabe, você sente. E isso é uma capacidade extrasensorial. É uma capacidade extrasensorial. Por exemplo, o pessoal fala de telepatia. Isso é muito telepata, tá? Isso também faz parte da telepatia. Que hoje em dia a sociedade já está muito telepata. É que não se fala nisso porque é por causa do controle, né? Então, por exemplo, penso numa pessoa, a pessoa liga pra mim. Penso numa música, ligo o rádio, a música tá tocando na parte que estava na minha cabeça. Né? Existem vários indícios de telepatia que já estão sendo despertos nas pessoas. Só que tem pessoas que já estão um pouquinho mais à frente desse caso, e tem umas pessoas que estão um pouquinho mais para trás. E existem várias formas de capacidades extrasensórias, né? Então, telepatia é uma das coisas que mais está pululando na sociedade hoje. Sueli, e tudo isso, então, faz parte da mediunidade? Isso faz parte da mediunidade, que faz parte da espiritualidade. Então, mediunidade não é espiritualidade. Então, a mediunidade, ela serve para que você entre em contato com coisas que estão numa faixa vibratória diferente do que a nossa. Mediunidade, né? Que aí, tem um ditado popular aí, né? Que é, todo mundo é médium, né? Às vezes não. Às vezes a pessoa pode não ter desenvolvido a sua capacidade mediúnica. Peraí. Então, nem todo mundo é médium? Não. Você sabia? Nem todo mundo é médium. Tem gente que eu brinco aqui na casa de Miguel. Eu brinco assim, o pessoal, isso aí é uma porta. Esse aí não sente nada, não vê nada, não nada. A pessoa é assim, se não falar na cara dele na frente, não, né? Por quê? Vai ser, é um potencial de, mas ainda não é. Ainda é uma porta. Deixa aí no comentário, só uma porta. Tô brincando, né? Então, assim, pode ser que não tenha isso desenvolvido. Então, ainda não é médium. Mas a grande maioria das pessoas são. Em algum nível, elas já conseguem fazer essa mediação. Mas existem capacidades, Sônia, que são colocadas como mediunidade, que não são, de fato. Mediunidade só serve para você entrar em contato de um plano para o outro plano, né? De vibração, de energia, enfim. Mas existem coisas que são do corpo físico. Sensibilidades do corpo físico. Ok. Então, por exemplo, estamos falando de abertura da consciência. Hoje a física quântica fala que que a nossa mente, ela está descolada do corpo físico. A física quântica já fala isso. E ainda diz assim, pode ir atrás aí na internet se você quiser. Eu acho que a gente podia até escrever uma matéria sobre isso. E aí diz o seguinte, como a mente está descolada do cérebro, a mente vaga e não existe espaço-tempo num determinado nível energético, então, que intuição é quando, e a gente já fala isso há muito tempo, intuição é quando a mente descola do corpo físico, vai para o futuro, pega informações, volta e consegue te nutrir de informações para que você não caia no buraco aqui na frente. Isso é intuição. Intuição é mediunidade? Não. Intuição, ela é dita como mediunidade, mas intuição é uma capacidade inerente ao organismo do ser humano encarnado de descolamento da consciência para que ela viaje tudo o que precisa, pegue capacidades, vem aqui, pega informações, vem aqui e nos nutra de informação. Isso é intuição. Então, não é mediunidade, é uma capacidade extrasensorial, estudada pela parapsicologia. Certo. Mas quando você consegue utilizar todas essas capacidades... Eu vou contar uma história. Conta. Gente, tem tanta coisa para falar. Você não vai nem deixar eu perguntar? Meu Deus, deixa eu falar uma coisa. Eu tive um aluno uma vez, um japonês incrível, um senhor, que era corretor de imóveis. Certo. E dentro dessas corretagens que ele fazia, ele cuidava também de condomínios. E ele falava assim, ele chegou na casa de Miguel assim, Sueli, eu chego nos condomínios e as pessoas acham que sabem o que precisam. Quando eu chego para olhar, eu vejo que elas precisam de outras coisas que elas não sabem que elas precisam para resolver o problema delas. Ok, eu sou especialista. Tá, mas se eu já chegasse com uma proposta do que a pessoa precisa, sem eu ter que conversar com o síndico, não seria incrível?
Então eu vim estudar mediunidade para poder sentir, antes de conversar com o síndico ou de até entrar fisicamente no condomínio, o que o condomínio precisa para que eu chegue já com uma proposta de venda. Eu falei, chega aqui que é aqui mesmo. Então a gente começou a desenvolver nele projeção astral. Ele fazia a projeção do corpo, entrava no condomínio, visitava todo o condomínio, via qual era o problema, fazia a proposta, levava para o síndico a proposta antes de conversar. Cara, esse cara ficou comigo 1 ano, porque ele não era espírita, espiritualista, ele só queria vender mais. Uhum. E ele desenvolveu projeção astral, intuição, começou a desenvolver algumas capacidades para poder descobrir o que ele poderia antecipar de problemas dentro do condomínio. Então você está me dizendo com essa história, com esse caso real, Isso é real. Isso é real. Que a pessoa que não desenvolve a sua espiritualidade por medo está perdendo oportunidades? Ela está vivendo na dor à toa. Por quê? Porque essas capacidades extrasensoriais, elas são para ser vividas aqui. Então, o meu olho, ele vê um raio muito pequeno de informações e me engana o tempo todo. Esses 5 sentidos, eles são 5 sentidos básicos da matéria. Fica devendo um monte de informações, né? Pessoas que têm um desenvolvimento dessas capacidades melhor, elas provavelmente são menos enganadas. Então, aquela amiga, sabe, a amiga querida que te dá aquele abraço, aquele sorriso no rosto, isso não engana mais uma pessoa que tem uma sensibilidade desenvolvida. Um vendedor de sapato que tem a sua sensibilidade desenvolvida, sabe exatamente quando o cliente gostou ou não gostou, por que não gostou, consegue assessorar melhor as pessoas. Então, nós seríamos muito melhor profissionais se nós tivéssemos as nossas capacidades extrasensórias desenvolvidas. Certo. Então, estudar sobre isso e desenvolver é como você fazer qualquer curso. Deixa eu falar na palavra desenvolver. Ficou uma pecha de desenvolver a mediunidade, como se desenvolver a mediunidade fosse ter que participar de uma gira de Umbanda. Sim. Porque até uns anos atrás, só se desenvolvia a mediunidade, a gente até falava, preciso me desenvolver. Aí já associava... Associava Umbanda, girar, porque girava. Esse é um método que inclusive nem é adequado que se use esse método, mas ok, né? Uma das formas de se desenvolver, né? Enfim. E aí sempre ficou esse medo. Eu não quero dever para orixá, não quero dever para isso. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E não precisa ser assim. Você pode desenvolver as suas capacidades extrasensoriais sem participar de uma religião. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o medo é disso. O medo é de se comprometer com alguma coisa que eu não quero me comprometer para poder me desenvolver, para poder me iluminar. Eu preciso de uma religião? Não preciso. Não precisa. É gostoso para quem quer. Quem não quer, não é necessário. Existem vários outros caminhos de desenvolvimento pessoal, de abertura da consciência, de expansão da consciência, de autonomia espiritual, sem ser por vias religiosas. E eu aproveito para trazer aqui também o exemplo da constelação familiar. Porque tem muitas pessoas que acreditam que dentro de um campo de constelação familiar, ali chegam espíritos que incorporam, né, para vir trazer uma mensagem ou algo assim. Eu sempre tive essa ideia que, como eu estudo esse meio religioso, falo assim, isso daí para mim, com todo respeito, isso daí para mim tá parecendo um processo de incorporação mascarada de constelação familiar. Como que é isso? Não é incorporação. Eu até acredito, tá, que quando a pessoa tem esse domínio ou algo assim, existem grupos aí que possam até fazer. Não estou dizendo que isso é verdade, tá, gente? Olha o que eu estou falando. Pode existir grupos que façam isso. Mas a constelação clássica não se trata disso. Se trata daquilo que você nomeou agora há pouco atrás, a intuição. Quando você entra num campo de constelação e coloca a sua intuição a serviço daquele campo, você consegue captar essas informações, sabe aquele deslocamento que você falou? Sim. Da consciência, e a consciência traz essas informações. Então,
a gente também precisa, né, desmistificar este medo de espiritualidade dentro da constelação familiar. E como você trouxe antes, né, essa coisa do medo de espírito, o medo do que está acontecendo, eu queria que você contasse aqui para a gente algumas situações que você já passou antes, especificamente com isso. Vi um espírito, não vi um espírito. Como que é isso, Sueli? Sabe que do meu ponto de vista, a vidência é a capacidade mais difícil e que traz mais problemas para a pessoa, para o encarnado. É muito complicado. Eu nasci vidente, nasci telepata, enfim, na sua linguagem, eu nasci médium, né, com essas capacidades assim. E eu quase enlouqueci. Eu fui várias vezes em psiquiatra, fiz muitos exames, eu sempre fui sonâmbula. Hoje em dia que eu já tenho isso mais resolvido, né, o sonambulismo não me pega mais. Será que você também já passou por isso? Então, o sonambulismo também é um grande start para isso, né? Porque a consciência acaba não voltando, o corpo responde, enfim. E o que acontece, Sônia? A vidência, ela não traz todas as informações, ela traz uma informação. Então, você vê coisas, mas não compreende, precisa ver todo o restante, né? Então, olha só que interessante. Eu, lá com os meus 24, 25 anos, faz tempo pra caramba isso, lá pros meus 24, 25 anos, dirigindo na Avenida Aricanduva, tá, gente? Aqui na Zona Leste de São Paulo. Dirigindo na Avenida Aricanduva, uma via, né, muito movimento de carro. Tô lá dirigindo meu carrinho e tal, beleza? Daqui a pouco, saiu um homem da calçada correndo e foi em direção ao meu carro. Eu freiei, assim, né, porque eu ia bater nele. E ele parou com as mãos em cima do meu capô, bateu assim, no meu capô, e eu só ouvi atrás um engavetamento. Pá, 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 pá. Eu falei, meu Deus, e agora? Saí do carro desesperada. Moço, o senhor se machucou. E ele tava todo sujo, todo esquisito, meio rasgado. E ele olhou pra mim assim, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, mas moço, nisso encostou o CET do meu lado. A senhora tá bem? O que tá acontecendo? Eu olhei pra ele e falei assim, pelo amor de Deus, ajuda esse moço. Cadê o moço? Não tinha moço. Não tinha moço. Não era um moço de carne e osso. Não era. E aí eu olhei pro meu carro, porque o cara tava assim a um passo, né, de mim. Eu tava encostada no meu carro. E aí eu olhei pro CT, olhei pro carro, ele olhou pro carro, olhou pra mim. Ele falou assim, você está bem? Eu falei, eu estou bem. Aí ele já gritou pro pessoal de trás, tá todo mundo bem? O que aconteceu? A pessoa, não, só pegou, só amassou a placa, só isso aqui. Tá todo mundo bem? Beleza. Ele falou, moça, por favor, vai cuidar da sua mediunidade. Vai embora. E eu entrei dentro do carro e fui embora. Nunca mais dirigi. Até uns 8, 9 anos atrás, eu não conseguia dirigir, porque eu não conseguia saber se o que eu estava vendo era uma pessoa encarnada ou desencarnada. Eu fico até com vontade de chorar. É um desespero que a gente fica, Eu já fiquei em pé no metrô, gente, achando que o metrô estava cheio e não estava. Era uma louca no meio da rua, porque eu não sabia se eu estava vendo... Eu achei que eu estava ficando louca. Então, você não controlar, eu me achava diferente das pessoas, eu achava que eu era louca, eu achava que eu não podia sair de dentro de casa, eu tentava me esconder, eu não tinha amigos, porque eu ouvia o que as pessoas pensavam. Sueli, é muito dolorido e isso realmente, imagina, para nós, né? Eu não tenho esse tipo de vidência, né? Que chama. Eu não tenho esse tipo de vidência. Se para nós os nossos próprios pensamentos já muitas vezes atormentam o nosso dia a dia, o que a gente, os nossos desejos, as nossas escolhas. Imagina para uma pessoa que talvez você também passe por isso, você veja coisas, ouça coisas e você não procura ajuda de ninguém, porque você tem medo. Como a Sueli disse antes, você tem medo de ir até uma casa de umbanda, você tem medo de ir... E mais do que isso, né?
Hoje, nós não precisamos mais fazer isso, não é, Sueli? Não, hoje a gente tem recurso, Eu né? imagino que até você chegar num ponto onde você pôde se entender, deve ter sido um caminho muito longo, Eu não? sofri muito, mesmo assim, com isso, né? Eu só não fui internada em hospital psiquiátrico, porque na minha época tinha, né? Hospital psiquiátrico ainda. Eu só não fui internada porque minha mãe me levava muito em psiquiatra, né? Por causa dessas Uhum. coisas. E eu só não fui internada porque o último psiquiatra que minha mãe passou, ele disse: pelo amor de Deus, dona, para de levar sua filha em psiquiatra, porque um dia vão internar a sua filha. E a sua filha não é louca, sua filha está saudável, né? O que a sua filha tem é outra coisa. Uhum. Mas ele não dizia claramente o que era, mas ele Fiz entendia. muito eletro na minha vida, fiz muito exame. Então, qual que é a diferença de uma pessoa que é esquizofrênica ou que tem algum problema mental de uma pessoa que tem a sua capacidade desenvolvida? É que as coisas que a gente vê acontecem. Um esquizofrênico inventa uma história na cabeça, na mente, no mundo dessa pessoa. E também, por isso que eu estudo tanto, gente, estudo neurociência, estudo muito, que é para poder ajudar a me entender, né? Hoje já está equalizado isso, mas também para ajudar outras E pessoas. ajudar você. Mas o cérebro físico, a massa encefálica de uma pessoa esquizofrênica, ela é diminuída, ela é diferenciada de uma pessoa saudável. Então, não é um achismo que a pessoa é esquizofrênica. A pessoa falou que viu um espírito e descreve o que ele falou e o que ele falou acontece, isso não é caracterizado de esquizofrenia. Por quê? Porque a massa encefálica da pessoa está íntegra e porque o que a pessoa falou que ia acontecer, aconteceu. Quando você sonha com alguma coisa e amanhã acontece, gente, premonição é uma coisa. Sônia, premonição me atormentou a minha vida inteira, porque eu sonhava só com acidentes. Quando ia acontecer grandes acidentes de avião, de trem, essas coisas todas, eu sabia antes, né? E eu sofria muito, porque o que eu vou fazer com essa informação? Para que serve essa informação? Eu não sabia o que fazer e como lidar. Eu sei que muita gente ainda vive isso hoje, mas não precisa. Hoje existem métodos que a gente consegue abrir e fechar a evidência, que a gente consegue controlar nosso processo de projeção, que a gente consegue abrir e fechar as nossas capacidades. Do mesmo jeito que você abre e fecha o seu olho, você consegue. Então, não é uma coisa a se temer, é uma coisa a se entender e controlar e dominar. Do mesmo jeito que eu falo, eu quero levantar e levanto, eu quero entrar em contato agora e não quero. Isso é liberdade, Sônia. Então, quanto mais medo nós temos sobre espiritualidade, quanto menos a gente quer saber, mais nós estamos nos enganando. Porque mesmo que você não tenha uma vidência, como é o meu caso, ou tenha uma vidência muito aberta e não sabe o que fazer com isso, como foi o caso da Sueli antes, se você não ir atrás, se você não investigar, se você não estudar, isso vai ser pior para você, mais limitado você vai ficar. Não precisa mais viver assim. Então, é assim, hoje você deve ter se identificado, né, com o que a Sueli contou aqui. Hoje nós nos unimos. É. Eu com a parte mais psicológica, mais sistêmica, a Sueli com toda essa bagagem espiritual. E nós queremos que as pessoas tenham acesso à informação de forma descomplicadíssima. Você não precisa saber sobre todas essas coisas tendo que participar de rituais, tendo que ir até determinados locais. Você pode aprender sobre tudo isso de uma maneira muito séria, muito responsável, aí, na tua casa. A gente criou uma plataforma, um ambiente onde a gente consegue, primeiro, trazer elementos de proteção. Porque precisa de proteção? Precisa. Muita gente fala assim, ai caramba, eu só vejo coisa ruim. Por quê? Porque energeticamente você está posicionado em lugares ruins e porque de fato existe todo esse processo de ataque espiritual. Tá, do mesmo jeito que a gente tem bandido e ladrão aqui fora, se a gente for na rua, eu preciso me proteger. Minha casa tem que ter um cadeado, uma chave, um portão, né? Então, espiritualmente falando, energeticamente falando, isso também existe, eu preciso fazer isso. Então, dentro desse ambiente que nós duas criamos, ali existem elementos de proteção espiritual e entendimento dessa proteção, tudo com a sua autonomia. Você vai aprender a fazer e não vai depender de ninguém para fazer isso daí. É você com as divindades, você
com a tua família espiritual, é você. Então você vai entender todo o processo. A gente faz isso através do arcangelismo, tá? E aí existe também todo esse processo psicológico que a Sônia traz, de constelação. Agora, fora a constelação, gente, eu fiz todos, tá? Eu falo isso porque eu fiz todos mesmo. A gente começou a preparar o ambiente, eu já fui aproveitando para entender tudo isso, né? E conforme ela vai colocando conteúdos dentro do Eu Sou Aquário, eu vou fazendo também. Porque é muito rico, a gente se empodera com isso, né? Porque uma coisa não está dissociada da outra, né? As suas questões emocionais das suas questões espirituais. Então, quando você encontra isso num ambiente só, onde você pode estudar no seu ritmo, do seu jeito, escolhendo, não, hoje, neste meu momento, eu quero entender melhor o meu papel dentro da minha família, como que isso implica a religiosidade, né, dos meus ancestrais, Isso é o que isso tudo implica na minha espiritualidade. Você tem essas duas coisas juntas. Então a gente tem tanto a parte da parapsicologia, onde a gente coloca toda a questão de bem mais aprofundado, né, sobre o que é religião, o que é ciência, o que a ciência acha da religião, o que a religião acha da ciência, o que a gente tem hoje de quântica, todas as nossas capacidades extrasensórias, todas não, as principais. Eu vou colocar 7 capacidades extrasensoriais lá, que são as principais, que a gente lida mais. Então, são muito conteúdos. Hoje, dentro desse ambiente, que é um ambiente, gente, que... Por que a gente criou nesse formato? Porque isso tudo é muito caro. Você começa a fazer um curso aqui, porque quem gosta disso, se você gosta, você é que nem a gente, né? Então viu alguma coisa para se especializar, a gente vai atrás. Só que é muito caro para fazer tudo isso. Então a gente conseguiu, por causa da quantidade de pessoas que nos procuram, nós conseguimos fazer num valor super acessível. Você vai entrar lá, você vai ver. E quando você acessa, você tem tudo disponível, não é uma coisinha. Você tem tudo, você tem todos os meus livros, você tem todos os PDFs, falando de cristais, falando de um monte de coisa. Você tem todo o material que a Sônia traz tão perfeitamente aí. Você tem arcangelismo, você tem um monte de coisa. Hoje em dia nós estamos com mais de 100 aulas dentro desse sistema e todos os meses a gente traz 2, 3, 4 atividades por mês nesse sistema, porque o nosso objetivo é bater 300 pelo menos, né? 300 conteúdos bem estruturados e didáticos, tanto para quem está começando, quanto para quem está no meio da jornada, quanto para quem já é avançado, enfim, de uma forma muito organizada dentro dessa plataforma que é o Eu Sou Aquário, que a gente vai deixar para vocês aqui na descrição. Se interessou, gostou, você chegou até aqui, então você gosta desse assunto, né? Assim como a gente. Então dá uma olhada na descrição, vamos deixar mais detalhes lá para você e aí você pode acessar a plataforma. Acessando a plataforma, você vai ter muito mais detalhes, né, sobre o que é e também pode conversar com a gente pelo WhatsApp caso você deseje, caso você queira, né? E olha, gente, é assim, mais do que gostar, tudo que nós do assunto, tudo que nós colocamos lá dentro da plataforma é para a sua evolução, é para o seu desenvolvimento, porque como a Sueli trouxe, é muito caro, né? Quando você precisa buscar esse conhecimento um pouco aqui, um pouco lá, um pouco lá, um pouco lá. Então, a Sueli, ela sofreu na pele as consequências de não ter um lugar estruturado para que ela pudesse entender mais. Ficou anos indo para a psiquiatra, né? E da mesma forma, eu também trago anos de sofrimento por estar em papéis errados, emaranhados, todo esse tipo de coisa, e claro, espiritualmente também. Então, quando você consegue unir essas duas coisas por um valor muito baixinho, porque nós não estamos querendo cobrar de você um valor absurdo, nós estamos querendo levar para você esse conhecimento que nós tivemos. Inclusive, até o oposto. Tem muita gente que fala assim para mim, Sueli, eu acho que isso não é de qualidade porque está muito barato. Por que está esse valor? Tá, esse valor, primeiro, que o nosso objetivo não é arrancar o couro de ninguém. Exato. Já começa por aí, né? A gente tem os nossos negócios, as nossas atividades. Essa é uma coisa que nos alegra a alma, né? De poder estar propiciando para as pessoas
um sistema que elas não precisam sofrer como a gente sofreu, né? Com relacionamentos, por falta de autoestima, enfim, né? Por Tá estar tudo lá. vendo coisas e não entender. É muito complicado isso. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o volume de pessoas que fazem também nos satisfaz em relação aos nossos ganhos pessoais. Então, é isso. A gente não está deixando de ganhar nada. Realmente, assim, chegamos num time que é possível favorecer as pessoas e colocar todo o nosso conhecimento lá dentro, porque é uma obra para a humanidade. Eu sinto assim, eu estou ajudando as pessoas, porque comigo, quem me ajudou foram os espíritos, tá? Eu cheguei num processo tão maluco que um dia eu estava dentro da minha casa e eles apareceram para mim e disseram: senta aí que a gente vai te ensinar. Mas espera aí, essa história você vai ouvir num próximo vídeo, porque É coisa boa! é muito boa. Eu aprendi com os espíritos e fui colocando em prática até chegar hoje e conseguir me equilibrar. Então siga a gente para você ouvir essa história que a Sueli chamou os espíritos, ou os espíritos Eu chamaram. acho que eles que me chamaram me Vem colocaram cá, na banquinha. senta aqui, vamos conversar. Você vai ver sempre a gente por aqui, porque nós temos o prazer de compartilhar todo esse nosso conhecimento, as nossas histórias, e a gente quer saber de você também. É isso aí. Comenta aqui se você tem alguma história para contar para a gente sobre a sua família, sobre espiritualidade ou alguma dúvida. A gente vai estar sempre aqui muito pertinho de você. Parece tá bom? meio clichê, né? A gente falar, segue a gente no canal e comenta. Ué, mas siga! Mas, né? Por que seguir? Porque quando você segue, que você recebe notificação, libera o sininho, essa coisa toda, você não perde a gente, porque pode acontecer de perder. Putz, cadê aquelas duas, né, loucas, que começaram a falar de umas coisas esquisitas, mas que tocou aqui dentro de mim porque eu conheço alguém ou porque eu vivo, tal. Então, comenta aqui com a gente. Salva esse canal nos seus contatos, né? Se inscreve e libera o sininho para que você não perca. E vamos conversando, porque aqui a gente tem o quê? 30 e poucos anos de experiência com equilíbrio, fora as partes que estavam desequilibradas, enfim. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer juntos. Tá bom? Esperamos você. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.